Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, demais membros do Governo, no passado mês de março, a quando da discussão do plano de orçamento para o corrente ano, o CDS alertou nesta Assembleia para as graves carências económicas e financeiras por que passam muitas famílias açorianas. Já em fevereiro, havíamos suscitado um debate de urgência precisamente sobre a situação social, económica e financeira da região. Em qualquer dos casos, apesar da situação de pobreza na região, dos relatos de fome que quase diariamente surgem na comunicação social ou dos pedidos de ajuda desesperados que todos recebemos todos os dias, o CDS foi acusado de puxar os Açores para baixo. Os Açores apresentam, em termos de coesão social, fragilidades gritantes no contexto nacional, nomeadamente pela existência de um nível de esperança média de vida e índices de qualificação do nosso capital humano inferiores à média nacional. Aliás, as disparidades interilhas e dentro de cada uma das ilhas são significativas, em particular quando comparamos a realidade urbana com a realidade rural. Tudo isto está identificado e bem fundamentado em vários estudos, entre eles o estudo sobre a coesão económica e social de 2005, no âmbito do quadro de referência estratégico nacional. Estamos a falar de um estudo de há 8 anos atrás. No referido estudo, fica, aliás, claro o papel determinante que as transferências do Orçamento do Estado e dos fundos estruturais da União Europeia têm assumido no aumento do grau de coesão face ao contexto nacional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a conjuntura atual impõe realismo. Por mais planos, por mais milhões e às vezes por mais ilusões ou por mais vias que o Governo apresente, a verdade é que hoje estamos numa situação social e de pobreza dramática e preocupante. Já desde 2005, pelo menos, que o sociólogo Fernando Diogo advertia para o problema da pobreza nos Açores, e passo a citar: para se erradicar a pobreza, a solução não se pode concentrar apenas nos pobres. Tem de englobar toda a sociedade. E um dos aspectos cruciais a investir será a escolaridade. É justamente o aspecto onde estamos no último lugar da tabela nacional em todas as disciplinas. Ora, a única medida que se percepciona que o Governo Regional utiliza para combater a pobreza é o rendimento social de inserção. E a sua disseminação, segundo o mesmo sociólogo, não resolve o problema, mas apenas o mitiga. E indo mais longe afirma: resolver o problema da pobreza com o RSI é como pedir a um carpinteiro que faça uma ponte de cimento. O CDS, por trazer a realidade a este Parlamento e por confrontar democrática e legitimamente o Governo Regional e a maioria socialista com esta realidade, foi acusado de lançar o caos, o pânico e a descrença na sociedade açoriana. Não! O caos das falências, o pânico do desemprego e a descrença num futuro, com futuro, já não são sintomas, mas antes uma triste realidade. Em janeiro, através de estudos e estatísticas amplamente divulgados pela comunicação social, ficou a saber-se que no ano passado, nos Açores, as insolvências das empresas aumentaram 96%. Já o número de insolvências de pessoas singulares aumentou mais de 500%, de 27 em 2011 para 158 em 2012. Ainda no primeiro mês do ano, ficamos a saber que mais de 60% dos alunos açorianos a frequentar o ensino público beneficiam de apoios de ação social escolar, ou seja, mais de 25 mil crianças
passam por carências, nomeadamente alimentares, e que, face a 2011, registrou-se um aumento de quase 1 milhar. Em fevereiro, a Unidade de Aconselhamento Técnico a Cidadãos em Situação de Endividamento do Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores assumiu que presta apoio a 611 famílias que pediram ajuda para a renegociação das dívidas, um aumento de 400%. Em março, voltamos a ser confrontados com dados do Eurostat que preocupam. O poder de compra dos açorianos continua 25% abaixo da média europeia. Já este mês, fomos confrontados com muitas notícias sobre fome nas escolas, ao ponto de grupos de professores estarem a criar bancos alimentares para ajudar os alunos mais carenciados. E já esta semana, o Presidente da Comissão de Pais, Roberto Ávens, denunciou que mais de 100 alunos daquele estabelecimento estão sinalizados por falta de alimentação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que é hoje evidente e comprovado é que a fome que se manifesta nas escolas é uma realidade sociofamiliar para a qual a solidariedade social nos Açores não tem resposta. Passado um semestre da tomada de posse do governo, do novo governo, ou do governo novo, e da nova Secretária Regional da Solidariedade Social, ainda não percebemos a existência da governação nesta área, ao ponto de não conhecermos qualquer medida, uma ativa e imediata, para combater este fenómeno de emergência social, nem sequer como pensa enfrentar no futuro um problema que se agudiza a cada dia que passa. Ao fim de mais de 150 dias de mandato, reconhecemos... Senhores deputados, o senhor deputado Artur Lima está a fazer a sua declaração política. Ao fim de mais de 150 dias de mandato, reconhecemos sem dúvida uma qualidade à senhora Secretária Regional da Solidariedade Social: sacudir a água do capote, pois especializou-se em atirar as culpas da pobreza nos Açores para cima dos outros. Questionámo-a diretamente, senhora Secretária. Pode explicar a esta Assembleia e aos açorianos o que faz diariamente aquele instituto com o nome pomposo que lhe deram, o Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores? É o nome que deram ao Instituto. E eu pergunto-lhe, que contacto tem com a realidade? Que contacto tem com as famílias? Que medidas proativas adota para combater a pobreza, para identificar situações de pobreza no dia-a-dia, indo aos lares, indo à casa, indo à família, fazendo o trabalho que deve fazer de campo para evitar a montante as situações que depois se verificam a jusante? Que trabalho é desenvolvido por este Instituto? Que medidas são tomadas? Senhora Secretária, agradecia que esclarecesse este Parlamento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, perante todos estes dados, a que faltaram somar as mais altas taxas de desemprego ou os beneficiários do rendimento social de inserção, ninguém ouve a Secretária Regional da Solidariedade Social. Ninguém conhece uma única medida, uma única proposta, sequer um único pensamento sobre como combater a pobreza. É pouco, muito pouco, para quem tem tão grandes responsabilidades nestes tempos de crise. Termino citando novamente Fernando Diogo: a pobreza é devastadora nos Açores. Muito obrigado.